Olá, meus amores, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sigo daqui com muitas saudades dos nossos encontros, das nossas conversas, mas o momento exige de nós recolhimento e isolamento social. Então, vamos seguir com responsabilidade conosco, com o próximo e contribuindo da melhor forma que nós podemos. Eu hoje preparei para vocês uma aula sobre literatura. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre funções da literatura. Dessa forma, nós vamos começar pensando no seguinte: diferentes obras literárias de diferentes autores possuem elementos comuns que permitem agrupá-las. Isso nos leva às funções da literatura. Outro ponto que nós vamos observar é que a literatura, ela provoca efeitos diferentes no indivíduo e na sociedade. As análises que nós faremos aqui têm por objetivo tentar entender as manifestações literárias. Eu farei a leitura de alguns textos com vocês, identificando nesses textos elementos que nos levam a identificar qual a função literária predominante naquela obra. Bons estudos! O bicho, Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O poema O Bicho, de Manuel Bandeira, foi escrito na década de 40, no século passado. Nesse período, o país passava por um avanço econômico e um forte crescimento do capitalismo. De um lado, nós tínhamos a ascensão econômica e social daqueles que faziam parte das classes mais altas. Enquanto isso, as classes subalternas passavam por grande necessidade. Vamos observar aí que o autor, nesse poema, ele faz um retrato da sua época. Então, o texto literário é produto de sua época e de sua história. Ele demonstra aí as mazelas em que viviam parte da sociedade. Sendo assim, a sociedade, ela se torna palco de tensões e conflitos. As desigualdades sociais presenciadas na sociedade são apontadas no poema. O leitor, quando se depara com essa denúncia da realidade, ele tem o alargamento das percepções e de seus ideais. Diante disso, ele passa a desejar mudanças e a buscar por elas, na maioria das vezes. Assim, nós temos a objetividade histórica junto com a subjetividade criativa. O que quer dizer isso? Nós temos aí uma denúncia da realidade, o fato real, ele é colocado aí no poema a partir da subjetividade criativa. Quer dizer, de que forma que esse acontecimento, ele mexeu com o autor do texto. E assim ele vai colocar para nós. Nós temos aí a função social da literatura, que é fazer aí uma denúncia de uma realidade, a denúncia das desigualdades sociais vividas naquela época. Se eu morresse amanhã, Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe, de saudades, morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. A característica mais marcante de um poema de função evasiva é o escapismo. O que é o escapismo? É a fuga de uma determinada realidade. Nós vamos ver neste poema de Álvares de Azevedo que o eu lírico
ele se projeta em uma situação futura. Ele cria uma realidade fantasiosa, fabulosa e projeta um cenário futuro. Aí nós temos o intenso desejo pela morte, característica dos poetas românticos da segunda fase, certo? Nós temos aí um poema de Álvares de Azevedo em que fica bem evidente essa projeção para uma realidade desejada ou fantasiada. A Cartomante, Machado de Assis. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas. Disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. O trecho lido é apenas o início do conto A Cartomante, de Machado de Assis. Vejam que o narrador, antes mesmo de apresentar as personagens do conto, faz referência a uma famosa obra da literatura mundial, a peça Hamlet, do inglês Shakespeare. Por meio dessa referência, o leitor tem acesso a um pensamento bastante recorrente no mundo ocidental, que diz respeito ao fato de o entendimento do ser humano ser limitado, insuficiente diante da grandiosidade do mundo e de seus mistérios. Nós vamos ver que a obra A Cartomante dialoga com outros elementos da cultura, dialoga com uma peça teatral. Há, então, a transmissão de conhecimento, que vai acontecer nessa interação entre autor e leitor. Terminada a leitura do conto A Cartomante, houve aí uma movimentação de saberes que extrapolam o próprio texto. Quer dizer, além de conhecer a obra A Cartomante, essa história, o enredo, né, como que essa história foi contada, o leitor terá conhecimento de outros elementos da cultura também. Por isso, a função cognitiva. O relógio, Manuel Bandeira. Passa tempo, tic-tac, passa hora. Chega logo, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. O lúdico está relacionado aos jogos, aos brinquedos, às brincadeiras. Nós podemos observar no poema Relógio que o autor utilizou da onomatopeia, a palavra tic-tac é uma onomatopeia que nos remete ao relógio, a repetição de palavras, rimas, ele usa versos curtos, isso tudo para proporcionar sonoridade ao poema. Nós podemos observar que a leitura do poema nos remete ao barulho do relógio funcionando. Dessa forma, ele dá voz ao próprio relógio, que acaba aí reclamando do seu trabalho enfadonho, repetitivo, de marcar a hora infinitamente. Aí nós temos o experimentalismo com a linguagem e a função lúdica se realçando nesse poema. Ode ao burguês, Mário de Andrade. Eu insulto o burguês, burguês níquel, burguês. A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e
tocam prantaps com as unhas. Nesse trecho do poema Ódio ao Burguês, nós podemos observar que o eu lírico, ele extravasa todo o seu sentimento ruim em relação à burguesia. Nós observamos um tom agressivo, um tom de insulto. Aí no título nós temos a palavra ode, que seria um poema sublime, um canto, mas que é usado ironicamente, quando o que na verdade ele tem é um ódio aos burgueses. Aí, nesse momento de extravasamento dessas emoções, a purificação dos sentimentos, que é o catarse. Por isso que é chamado de função catártica. O catarse, cientificamente, é você colocar para fora aquilo que está incomodando você, aquilo que está fazendo você sentir mal. Então, aí o eu lírico, ele põe para fora, ele extravasa todos esses sentimentos ruins. E o poema vem carregado de emoção. Essa carga toda de emoção provoca isso no leitor, que passa a sentir, como eu lírico, todo esse sentimento ruim pela burguesia. Isso é a função catártica. Ao analisarmos esses poemas, aprofundamos um pouquinho mais o nosso conhecimento em literatura. Temos aí um conhecimento sobre as funções literárias, passamos a analisar os poemas com outros olhos, até realizar essa leitura de deleite, né, com um pouco mais de profundidade. Agora é realizar um pouquinho dos exercícios que nós temos no nosso material de estudo, para que tenhamos ainda mais conhecimento sobre a literatura e o fazer literário, essas obras maravilhosas que temos aí à nossa disposição. Um abraço para cada um de vocês, bons estudos, boas leituras.